Olá, minha aluna, olá, meu aluno, que prazer! Estamos começando o nosso primeiro módulo do curso de Direito Contratual, a nossa pós-graduação online em Direito Contratual do SES. Um curso puro sangue, um curso em que você tem o conteúdo fornecido pelo SES e a parte administrativa e a certificação é pela Faculdade SES. Isso para nós é um grande avanço. Eu já coordeno esse curso desde o modelo anterior. E agora, neste novo modelo, nós vamos ter, com certeza, uma melhora ainda mais na parte administrativa. Se já nós tínhamos, do ponto de vista do conteúdo, o melhor curso de pós-graduação online em direito contratual do país, agora eu tenho a certeza absoluta que vamos ter também uma parte administrativa que é compatível com esse grau de excelência. Meu nome é Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de coordenar este curso desde a sua estreia. E eu quero dizer, desde a estreia no modelo anterior, e agora nós pela Faculdade SES. Agora eu quero dizer, nessa primeira aula deste módulo, que eu estou à sua disposição. É um curso online, então nesse ponto você tem que acostumar realmente a entrar na plataforma acadêmica, a abrir seus requerimentos lá, acompanhar todas as notícias que saem por lá, a participar dos chats, a ter contato com nossos tutores. É tudo realmente online. Mas para mim vai ser um prazer ter algum contato com vocês. Por isso eu digo, pode me procurar nas redes sociais. Eu uso todas as redes sociais, mas eu tenho uma predileção hoje pelo Instagram. Então procure lá, R Pamplona Filho, que é Rodolfo Pamplona Filho, né? Me siga lá no Instagram e mande uma mensagem inbox. Eu gosto muito de estimular que vocês tirem uma foto de você, estou assistindo a aula, estou gostando, foi interessante por causa disso, tal. Tira uma foto, apareça na sua foto, me marque para que eu possa conhecê-lo ou conhecê-la. Sabe, esse mundo online é um mundo muito interessante. Eu confesso, eu já estou há alguns anos nesse mundo online, mas eu demorei muito para entrar, para aderir. Eu sempre gostava da pós-graduação presencial, o olho no olho, sentir a reação da plateia, se a piada funcionava, se o ensinamento estava sendo captado. Aqui eu estou gravando para uma câmera e você está me vendo no seu computador, no seu tablet, no seu celular. Mas, para mim, quando eu tenho a oportunidade de conhecer você, você minha aluna, você meu aluno, presencialmente, é muito legal. Então, marque lá, porque eu vou começar a seguir você também no Instagram, eu reposto suas mensagens, e quando eu estiver na sua cidade, né, fazendo uma palestra, algum lado, me procure, vamos tomar um café, fazer um selfie, né, vai ser um prazer realmente ter esse contato. Né? Uma outra dica que dou é procure também no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube chamado Canal Pamplona, né? Se inscreva, ative as notificações, aquele sininho lá, clique no sininho, né? Veja os vídeos, dê seu like. Eu posto lá com frequência aulas, né? Esta aula, por exemplo, vai estar lá no meu canal brevemente. Né? A minha ideia é que cada um de vocês tenha a oportunidade de ver algumas aulas lá, as aulas que a gente pode divulgar gratuitamente, mas também palestras, o meu talk show Papeando com Pamplona. Cada ano a gente faz uma playlist, né? Nós estamos lá na 6ª temporada do Papeando com Pamplona, e aí você pode ver episódios. Muitas vezes, numa aula, eu faço uma referência, eu digo, olha, passe aqui, dê uma parada, dê um pause, entra lá no canal Pamplona, vê lá a playlist e tal, porque é um material muito profundo e leve, né, que permite você ter uma visão mais ampla do direito. Então isso é algo que permite um aprofundamento que parece recomendável, notadamente na pós-graduação. Lá você também verá minhas outras facetas, né? Eu sou um homem poliamorista, casei com o direito civil, com o direito do trabalho ao mesmo tempo, né? E nesse ponto tenho lá minha parte musical também, artística. Vai ser um prazer conhecer cada um de vocês e que vocês conheçam e opinem também sobre o nosso trabalho. Vamos lá? Vamos falar na nossa pós-graduação em Direito Contratual, na aula sobre Direito Civil Constitucional. Esse é um tema que é muito importante e eu escolhi como um tema da minha primeira participação neste módulo justamente para dar uma visão ampla da matéria. Por quê? Porque nós não podemos mais estudar o direito civil, né, e o direito contratual
consequentemente, com os mesmos modelos, os mesmos paradigmas de outrora, né? E houve toda uma modificação da forma de interpretação desse ramo do direito e do direito privado como um todo, que precisa ser compreendido. Muitas vezes, eu vejo isso com frequência, eu sou um coroa, estou ensinando já há mais de 2 décadas, e eu vejo como até o magistério modificou, o perfil do estudante de direito mudou, o perfil do professor de direito mudou, e isso é algo muito importante para ser compreendido. Por quê? Porque, de fato, é preciso ter em mente que não dá mais para estudar o direito civil com base só e somente só no Código Civil. É preciso contextualizá-lo com todo o direito privado e, mais do que isso, contextualizado com as nossas matrizes constitucionais. É com a base da interpretação constitucional que a gente realmente compreende o novo direito contratual brasileiro. E por isso a gente precisa entender como isso aconteceu. Até mesmo porque estamos num novo mundo, num novo Brasil, uma nova perspectiva dessa atuação. E isso é realmente muito importante. Por quê? Porque, de fato, nós vemos aí em vários campos, eu diria em todos os campos, inclusive no direito civil, inclusive no direito contratual, mas vemos isso notadamente no direito do trabalho, no direito criminal, uma mudança no país, no Brasil, da contemporaneidade. Então, talvez compreender as raízes históricas e a base constitucional do nosso direito seja fundamental para poder filtrar e opinar sobre as mudanças que devem acontecer neste país. Este é o momento ideal para fazer um curso de pós-graduação, porque justamente você não está mais estudando história, você está sendo testemunha da história e está acompanhando, em primeiro lugar, numa visão privilegiada, num lugar de fala diferenciado, cada uma dessas mudanças. Eu espero que possamos juntos embarcar nesta nave e compreender bem a matéria. Vamos lá. Então, nesse ponto, nós vamos falar sobre o que é o direito civil constitucional. E por isso é preciso, inicialmente, fazer algumas considerações históricas. A primeira consideração histórica que é de monta é a influência do pós-guerra sobre o pensamento jurídico. Por quê? Porque até as grandes guerras, notadamente até a Segunda Guerra Mundial, havia, sem sombra de dúvida, um pensamento muito arraigado na compreensão daquilo que se convencionou chamar de positivismo jurídico. A ideia de colocar no texto legal todas as regras que pudessem abranger a matéria, com base, talvez, claro, complementado pelo princípio ontológico da liberdade, ou seja, de que tudo que não estivesse juridicamente proibido estava juridicamente permitido. Só que a ideia de compreensão de um sistema jurídico que se bastasse por si só foi insuficiente para combater ou para rechaçar os horrores da guerra, os horrores do nazismo, os horrores do Holocausto. A ideia de um direito que formalmente se enquadrava perfeitamente aquilo do que o ditador de plantão mandava, mas que era desprovido de valores, notadamente no campo dos direitos humanos, né, fez com que se reconhecesse a insuficiência do positivo jurídico para buscar, aí sim, um esforço teórico para elaboração de abordagens capazes de impedir a repetição da tragédia histórica ocorrida em meados do século XX. A ideia de dizer não é possível ter um direito sem valores, não é possível ter um direito sem princípios, não é possível aceitar que o texto legal somente seja a única base para a aceitação ou não de determinadas condutas. E isto foi fundamental para o repensar da forma de compreensão do direito a partir da segunda metade do século XX. E isso gerou um fenômeno importantíssimo que está intimamente ligado
ao tema da nossa aula, a nossa aula de Direito Civil Constitucional, que é o tema do neoconstitucionalismo. O que é o neoconstitucionalismo? O neoconstitucionalismo abrange um plexo de propostas teóricas heterogêneas, não podendo ser identificado com uma única formulação do pensamento jurídico. Só que isso mostra que há uma revalorização da Constituição no pós-guerra, tem, portanto, diversas ideias que levam à atuação, mas, sem sombra de dúvida, a lógica, dentro de uma visão inicialmente fundamental, aparentemente simplista, mas que, na verdade, é a base para compreender todas as ideias razoavelmente consensuais, é a compreensão de que não era possível manter um sistema normativo desprovido de valores. E qual a técnica adequada para inserir no ordenamento jurídico determinados valores? O tema dos princípios. A compreensão principiológica. A Constituição se mostrava o locus adequado, o local adequado para a inserção no ordenamento de princípios jurídicos. Esta é a base do sistema, esta é a compreensão adequada do sistema, a primeira, para que a gente possa entender todos esses temas que nós vamos aprofundar em todos os nossos após. Eu confesso a você, não me permita fazer essa parêntese, eu sou o coordenador da pós, eu estou muito orgulhoso, estou vendo aulas fantásticas. Eu não tenho a menor dúvida, meu amigo, eu não tenho a menor dúvida, minha amiga, que você terá, em termos de conteúdo, o melhor curso de pós online em direito contratual do país, com a base teórica fundamental do direito privado, do direito civil, e aí a aplicação de cada uma dessas regras no campo das outras relações contratuais de diversos ramos, é realmente algo que me dá um grande prazer. Na verdade, mais do que prazer, é um privilégio. Eu tenho orgulho mesmo, sabe? Esse curso é uma menina dos meus olhos. Eu quero muito que você goste do curso e quero muito que você divulgue o curso para que possamos ter muitas outras turmas ainda no futuro. Mas, partindo dessa premissa, eu já trabalhei com uma ideia fundamental do neoconstitucionalismo, que tem, portanto, diversas facetas. Vamos pensar algumas ideias razoavelmente consensuais entre as correntes abrangidas pelo neoconstitucionalismo. A primeira ideia que me parece fundamental é o reconhecimento da supremacia da Constituição no ordenamento jurídico, não correspondendo a uma simples carta de intenções. Eu digo isso com muita liberdade, meus amigos. Por quê? Porque quando eu estava na graduação, no início dos anos 90, já posterior à Constituição de 88, eu ainda peguei muitos professores que tiveram uma formação de muitos anos antes e que, na verdade, ensinavam a Constituição como uma carta de intenções, como um norte, como uma bússola, como o Cruzeiro do Sul, como a estrela boreal, a estrela polar, né, para orientar. Mas essa ideia bonita, às vezes poética, é uma ideia do passado. Nós precisamos entender que tem que ter, há de haver uma força normativa da Constituição, uma eficácia direta da Constituição. Há um jurista italiano que cito com frequência, que é o Natalino Hirti. Ele fala que o Código Civil, que sempre teve uma centralidade, teve um papel fundamental, vou falar um pouco sobre isso, né? Teve um papel fundamental no direito ocidental. Quando a gente pensa no direito romano, a gente pensa em contrato, família, propriedade, tudo direito civil. O direito civil sempre foi o centro do universo, mas a partir deste fenômeno do neoconstitucionalismo, nós começamos a compreender que o Código Civil deixa de ser o sol do universo normativo, passando a gravitar em torno de um novo sol, que é a Constituição, né? Esse é um novo centro do universo. E essa ideia de reconhecimento, de eficácia direta da Constituição é algo importantíssimo. Você me permite, aquilo que falei antes, começo agora, dá uma pausa na aula, entra lá no canal Pamplona, vê lá na primeira temporada do Papeando com Pamplona, o segundo episódio, eu gravei com Luiz Edson Fachin, à época nem ministro do Supremo,
era professor titular da Universidade Federal do Paraná, e ele falando sobre o tema sobre viver e morrer com dignidade, discussões sobre o testamento vital, outras modalidades, olha como naquele momento ele já falava expressamente de uma eficácia direta, de princípios, uma eficácia direta da Constituição. Olha lá, é bem interessante, é um episódio que eu tive muito orgulho de ver. E eu gosto muito que vocês olhem, lá porque eu tenho esse hábito de mudar de visual com frequência. Então lá eu estava com o visual, na própria playlist vocês vão ver outras facetas, na época eu ainda tinha cabelo. Né? Foi uma época bem interessante. Bem, a primeira ideia razoavelmente consensual é, portanto, o reconhecimento da supremacia da Constituição no ordenamento jurídico. A segunda ideia é uma reaproximação entre a ciência do direito e a moral. Aqui, na verdade, é algo que às vezes é uma faca de dois gumes. É algo muito complicado. Quando nós queremos impor a nossa moral através do ordenamento. Não é isso. A ideia é de uma aproximação do direito com a moral, a aproximação do direito com valores. Essa ideia é algo disseminada e comumente distorcida, mas nós precisamos tratar com cuidado de ourives, tratar como quem lapida realmente uma joia preciosa. Por quê? Porque através do ordenamento jurídico, por meio de princípios que têm fundamentos morais, nós conseguimos compreender o que a sociedade razoavelmente entende. É claro que isso não é fácil, principalmente em discussão da aplicação do próprio texto constitucional quando se fala de mutações constitucionais. Sobre isso, novamente, outra pausa. Veja lá no final da 5ª temporada do Papeando com Pamplona, o episódio que fiz com o professor Fábio Periandro sobre alterações constitucionais. E aí a discussão sobre mutação constitucional há, sem sombra de dúvida, questões muito importantes. Terceira ideia razoavelmente consensual é a reformulação da teoria da norma jurídica, acolhendo-se como categorias normativas as regras e os princípios. É preciso entender a distinção de regras e princípios na contemporaneidade. Isso é algo interessante. Por quê? Porque nesse momento eu estou gravando a aula, estou olhando para uma câmera e eu não sei exatamente quando você, minha amiga, quando você, meu amigo, se formou. Se você se formou recentemente, sei lá, nos últimos 10 anos, provavelmente já estudou a ideia de regras e princípios, a distinção sobre isso, uma perspectiva mais principiológica. Se, porém, você é da minha idade, né, ou da minha geração, ou antes mesmo, né, e se formou há mais tempo, está se atualizando, aí você diz assim, olha, eu sei exatamente o que o Pamplona está falando. Por quê? Porque no passado nós trabalhamos com o direito posto. As pessoas tinham orgulho de dizer, sou positivista, né, para dizer que, olha, eu quero aplicar por causa da ideia de segurança. A ideia de segurança é fundamental. O direito só serve efetivamente para preservar a paz e preservar a boa-fé, garantir a paz e preservar a boa-fé. Isso é segurança. Mas perceba que os princípios não estão aí para trazer insegurança jurídica. Estão aí para compreender como categorias autônomas. E aí, por isso que nos últimos anos, né, nomes como Alex, como Dworkin, são básicos na compreensão do sistema jurídico. Ninguém mais consegue escrever, e eu digo isso com liberdade, né, quantas monografias de final de curso, dezenas de alunos já passaram em turmas anteriores nossas, e eu tenho essa honra de ver monografias excelentes, muitas delas calcadas em aspectos principiológicos. E dentro dessa linha principiológica, falar sobre Dworkin, falar sobre Alex, parece uma revisão de literatura fundamental. Não dá para ensinar direito hoje sem compreender essas distinções entre regras e princípios. É a base efetiva da compreensão do ordenamento jurídico na contemporaneidade. E a quarta ideia, razoavelmente consensual, é o reconhecimento do princípio da dignidade da pessoa humana, concomitantemente, como base
e finalidade do ordenamento jurídico. Isso aqui é algo extremamente importante, né? Nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Ela é base e é finalidade. Não dá para compreender o direito brasileiro sem o princípio da dignidade da pessoa humana. Todavia, há um enorme risco. Eu costumo dizer, e aí me permita essa irreverência, né, de que as pessoas, às vezes, eu não sei se elas estão ensinando direito constitucional ou estão ensinando defesa da arte das trevas de Hogwarts. Por quê? Porque as pessoas usam dignidade da pessoa humana como se fosse uma palavra mágica, né? Como se fosse uma defesa da arte das trevas, como se fosse um spectro patronum, né, do Harry Potter. Não, é preciso compreender que não é uma palavra mágica para se soltar e resolver-se tudo. Não, o juiz que fundamenta e manda aplicar ou nega eficácia a um contrato com base no princípio da dignidade da pessoa humana, só e somente só, profere decisão nula de pleno direito. É preciso entender que a base do direito brasileiro está na dignidade da pessoa humana. Não dá para pegar a dignidade da pessoa humana e torná-la panaceia, a solução para todos os males. Não, é preciso lapidá-la, compreendê-la e dizer, aí sim, por que aquele contrato, por que aquela regra, por que aquele dispositivo que se interpreta, fundamenta, viola ou não a dignidade da pessoa humana. É justamente o ônus argumentativo da fundamentação que traz a diferença, no caso concreto, para pensar em dignidade da pessoa humana. Então, é algo realmente que tem de ser feito com cuidado de ourives. E por isso, meus amigos, vamos sempre em frente tendo estas 4 ideias fundamentais: supremacia da Constituição, reaproximação da ciência do direito e a moral, reformulação da teoria da norma jurídica para acolher não somente regras, mas também princípios, e o reconhecimento do princípio da dignidade da pessoa humana como base e finalidade do ordenamento. Com essas 4 ideias fundamentais, razoavelmente consensuais, se pode dizer que conhece, digamos assim, as linhas mestras das principais correntes do neoconstitucionalismo. Aí, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos compreender, já que vimos a importância dos princípios, nós vamos compreender a teoria dos princípios e pensar na sua aplicabilidade prática. Por quê? Porque nós precisamos ter um domínio dessa categoria jurídica para exercitar nossa atividade profissional. Falar de Dworkin, falar de Alexi, não é falar de uma palavra mágica. Não, é preciso compreender no que eles se aproximam, no que eles se diferenciam. Eu vou trabalhar esses 2 autores no próximo bloco, mas lembrando sempre que você não deve se esgotar neles. No direito brasileiro, você tem algumas referências fundamentais. Ingo Sarlet, o próprio Humberto Ávila, a Daniel Sarmento, há toda uma construção interessantíssima sobre princípios. Uma outra perspectiva também bastante crítica, recomendo a leitura do Lênio Streck, né, para justamente pensar no combate ao que ele chama de panprincipialismo, essa ideia de vulgarização de princípios. É preciso realmente ter muito cuidado nessa matéria, porque eu tenho certeza que fazendo esse curso de pós-graduação online em Direito Contratual, você terá o melhor arcabouço teórico para dominar a matéria do ponto de vista acadêmico e também vencer na sua vida prática. No próximo bloco, a gente volta já trabalhando especificamente os 2 autores fundamentais, Dworkin e Alexi. Daqui a pouco a gente volta.